Mas é mais ou menos isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Mana 4. Você pode perceber que na semana 3, 4 e 5 ele fala muito sobre o diagrama de fase. Temperatura, tempo, transformação. Diagrama de fase. Peraí, deixa eu pegar aqui. Ponto F. Meu Deus, o que foi isso? Tá aqui, né? Ó. Trabalhando com o diagrama de fases. Isso aqui que eu não entendi muito bem quando eu estava explicando. Isso ficou meio rápido. Eu estava trabalhando com diagramas de fase. Que aí, nesse caso, seria uma representação gráfica das fases presentes em um sistema material de acordo com as condições de pressão, temperatura e composição. Você sabe explicar isso, Léo? É o Léo? É o Léo. Sou eu, calma aí. Essa parte do diagrama de fases, a gente vai ver justamente a microestrutura, principalmente quando a gente está trabalhando ferro, né, adicionando carbono para transformar em aço. Aí você vai ver aqui Léo? Tô voltando, é porque eu estava falando, teve alguém aí que estava comendo biscoito, viu? Atrapalhou, que é uma coisa. Então diga. Calma aí, que eu tô voltando. Vai entrar naquela questão justamente, né, do trabalho, quando a gente vai fazendo o cozimento, né, do material, e a gente vai mexendo a cristalização desse material. Marco Antônio, eu vi, foi você. Eu vi você fazendo isso. Oi. Foi tu, eu sei, eu vi. Oi, É você que tá comendo biscoitos? Ah, não, acho que é porque eu tô acertando o notebook aqui, cara. Ah, tá. Espera aí que eu vou parar de comer biscoito aqui. Pronto. Deixa o som desativado, aí quando você for falar, você liga o som. Aí facilita. Beleza, beleza. Agora o Léo foi comer biscoito. Ô, Léo! Cadê você? Eu ainda estou aqui, é que eu estou esperando o pessoal se estabilizar aí, né? Você saiu daqui da tela. Pronto, tá tudo pronto.
O silêncio. Eu lembro do professor ter falado alguma coisa desse lance do diagrama de fases lá na frente, quando ele fala sobre sublimação. O quê? Quando ele Aqui fala tá falando sobre uma coisa. sublimação. Isso aqui, ó. É que o diagrama de fases é aquele diagrama que, se não me engano, o diagrama de fases, a primeira vez que eu lembro, só algumas coisas que eu sei assim, que é quando ele tá querendo explicar a mudança de fase, quando tá entre o regime sólido, aí ele vai pro modo, nesse caso, líquido ou dúctil, né? Você explica, e depois de dúctil ele entra na tema de totalmente líquido, né? Mais ou menos assim. A minha concepção é mais ou menos isso que ele explica. Justamente, Fernando. Só que tem uma. É isso mesmo? É isso aí. Só que tem umas características interessantes, principalmente quando a gente vai trabalhar com ligas ferrosas, né? Ferro, o cozimento do ferro, adição de carbono no ferro. Aí você vai ver que você vai ter ferrita, perlita, aí você vai ter outras estruturas que vão aparecer mais à frente, né, do ferro. Martesita, e tem a outra, que justamente são as estruturas que você vai formando com esse cozimento do aço. Ah, a perlita também, né? A ferrita mais perlita. Isso, você tem ferrita, tem a perlita, mas tem mais duas fases à frente ainda. Deixa eu ver. Aí aqui no que eu estou mostrando aqui na live, é as modificações da microestrutura por transformações de fases em metais. Que é o diagrama TTT e TRC. A transformação em tempo de temperatura ou transformação por resfriamento contínuo. Isso, ó, você vê aí, quando ele fala de estrutura do aço, por exemplo, aí ele já fala de austenita, perlita, baianita, cementita e martensita. Que cada uma dessas características aí, do recozimento do aço, você vai mudando a estrutura cristalina dele para fazer pontas de agulhas, né? Para depois transformar em grãos, depois você solidificar essa estrutura. Aí você vai mostrando, quando você vai vendo as fotografias acima, ele mostrando a estrutura quando vai sendo modificada. Justamente por causa do diagrama de fase. Aí você tem o TTT e o TRC. TTT e TRC. Esse aqui é a liga. Esse aqui são as ligas, né? Aço 120, aço 145, aço 170. Isso. Esse caso é o aço junto com aquele esquema de carvão, né? Isso, aí nesses aços aí é justamente o enriquecimento com carbono, né? Ih, carbono, exato. Ah, agora tá aqui, entendi. Aqui tá falando algumas coisas sobre alotropia ou polimorfismo. Tratamentos térmicos, na verdade. E esse é o diagrama. O TT. Justamente, uma coisa bem interessante, que quando você vai falar de têmpera, de revenimento, aí você vai ver que na têmpera você faz aquele processo de cozimento, né? Você faz o aquecimento do ferro, do aço, né? Para depois fazer um resfriamento, né? Mas quando você passa por revenimento, você faz todo esse processo para voltar à têmpera. Caramba! E fica e nesse caso é utilizado os dois, né? Tanto o TTT quanto o TRC.
com ácido A e Z, 5.140, com 0,3 de carbono. Outros também, o ácido A e Z, 4340, com 0,42 de carbono. Ah, agora eu entendi como é que funciona. O problema vai ser quando... E se na prova pedir para... vamos... Tipo, faça o diagrama da fase e tal, com tal. A gente teria que fazer isso aqui, mais ou menos isso aqui, né? Ele sempre fala que a gente tem que usar os diagramas para... Mas então, quanto ao diagrama, quando você construir o diagrama, a gente já pode ficar despreocupado que isso não vai cair. Ele vai querer entender o que é um TTT, o que é um TRC. Né? Construção de diagrama mesmo, esquece que ele não deve pedir, não. Porque é trabalhoso e demorado. Aí, como são 6 questões, sendo 4 de alternativas, 4 dissertativas, o que ele vai justamente querer da gente é conceito, conceituação. Você tira por base as provas do ano passado. Não, isso fora que montar um diagrama, ele nem explicou como fazer isso. Ah, aqui ele explica sobre os tratamentos térmicos nos materiais, nesse caso, né? Materiais eutéticos. Justamente, o que ele pode, ó, que nem o meu tutor cobrou, falou bem claro, ele deixou assim transparecer, né? Ele disse justamente porque ele tirou ponto do meu trabalho, né? Quando eu estava falando de tenacidade. Ele colocou na tenacidade justamente a capacidade de você trabalhar um material tanto na zona elástica quanto na zona plástica. Né? E isso aí, como ele me chamou a atenção nisso daí, pode ser uma questão de prova. O caso de resistência, porque a gente aí em CM, a gente vê resistência e resistência mecânica. São duas coisas diferentes. É verdade. Eu vou dar mais uma olhada depois para entender melhor. Ele pode cobrar os processos que você faz, né? Os processos para você fazer condicionamento, né, de um material. No caso, todas aquelas propriedades, quais são os processos que você usa para você trabalhar um material? Como você tinha falado no início, né? Soldagem, fundição, trefilação. Ele pode perguntar sobre isso. Ou ele pode perguntar, por exemplo, baseado no diagrama tal, descreva em que ponto ocorre a tenacidade. Entre quais valores ocorre a tenacidade. Pode ser um exemplo também. Pode cair justamente um diagrama. Temperatura como em Kelvin. O problema vai ser quando a gente estiver trabalhando com mudanças, por exemplo, de Kelvin para Fahrenheit. Isso. Não, mas de Kelvin para Celsius. TM é muito difícil ele colocar isso para a gente pensar. Ele vai querer conceito. Né? Você pode pegar as provas do ano passado mesmo, foi só conceitual. Aqui está mostrando os tipos. Isso aqui eu tenho certeza, pode cair na prova, tipo, de acordo com como é que se fala? De acordo com o diagrama abaixo, diga os pontos, por exemplo, aí o que é a linha verde, a linha vermelha, a linha azul e a linha branca. Colocar recozimento, normalização, tempo para revenimento. Isso tem chance de cair também. Isso aí pode, então, onde você colocaria dentro do gráfico, né, as formas de tratamentos térmicos. Né? O que seria normalização aí no gráfico? Onde seria o recozimento? Onde seria a têmpera? Onde seria o revenimento? Pode sim. Nesse caso aqui está falando já quais são. A curva de resfriamento moderadamente rápido com normalização. Nesse caso seria a perlita fina ou a perlita grossa. Então, aqui em cima, a curva com resfriamento lento, mas ainda com recozimento pleno. Esse aqui provavelmente não cai na prova, não. Liga ser rosa.
também não vai cair, não, provavelmente. Vai cair e decorar todas as... Eita, os meninos viram, desapareceram? A Sandra e a Bia? Sumiram. Sumiram. Deixa eu ver. Eu tô aqui quietinha, só escutando vocês e, na verdade, escolhendo o que eu vou jantar. Ah, Sandra, tá também. Oh, ainda não jantei, não, quero jantar. Então, eu tava pedindo lá no app o que é meu jantar. Eu também quero comer aí, hein? E aí, Fernando, beleza? Poxa, agora aí, que você gente? chegou. Eu tô aqui. Peraí, tô aqui. Apareceu de novo. Tô aqui quieto há um tempo. Mas apareci há pouco tempo aí. Tô. Uma correria lascada. Tá devagando. Eu vou ver esses slides um por um amanhã, depois. Hoje, né? Um por um? Eu fiquei o dia inteiro, cheguei na metade ainda. Vou ter que ver outra metade daqui a pouco. É muita coisa. Eu sei, é muita coisa, cara. Carbonatação. Queria dar um exemplo de usando fórmula já, ó. Só não sei se eu aprendo isso aqui, se eu dou tempo de passar isso aqui ou se eu vou para fenômenos. Porque tentar estudar isso aqui. Esse esquema da Sendo que carbonatação fenômeno foi do nosso trabalho lá até, né? Da atividade. Aí teve lá o... Isso. Esse aí não é tão difícil, não. O conceito, pelo menos. Na fórmula, já não tenho certeza. Aí, Eu acho galera, que eu focaria mais nos pontos que eles deram nos exercícios de apoio e de nota, né? justamente. Porque se você for ficar lendo um por um, acho que não vale a pena. Conta com certeza não vai dar. Ó, uma questão que pode cair como dissertativa é essa daqui, ó. Cite 4 fatores metalúrgicos, né? E explique eles que influenciam na tenacidade dos aços. Vamos lá, gente. Explica aí. Expliquem. Né? Justamente, quais são os 4 fatores que realmente, né, influenciam na tenacidade? Lembra lá no início que a gente estava falando justamente das fases do aço? Né? Você vai fazendo o trabalho dele, que aí você vai ter ferrita, perlita, aí você vai a austenita. Então, aí né, dos fatores é o tamanho do grão. É como você vai fazer o trabalho para fazer justamente mexer nesse tamanho de grão, para você tornar ele um material policristalino, né, de tamanhos menores. Né? Aí você vai mexer com a temperatura desse material, justamente para ele ficar entre dúctil e frágil. Né? Aí quando você está mexendo com isso daí, você está mexendo diretamente na tenacidade do material. Aí você tem as fases de frágeis, né? Quando ele entra na parte de fragilidade, onde você vai ter a precipitação, né, durante o tratamento térmico. Aí você vai ter a parte de composição química, que é a presença de impurezas nas ligas, né, pode aumentar ou abaixar a tenacidade. E a orientação desses grãos policristalinos, quando você for fazer laminação. Que essa orientação também mexe no comportamento da tenacidade. Caramba! Tá, já sei que eu ia tirar 0 nisso aí. Tem um slide que só fala disso aí. Agora, ó, lembrando, são 316 slides. Eu vou lembrar de um no meio desses 316. Calma aí, dá um minutinho que eu vou fazer um find aqui. Eu já te digo qual é o slide. O Fernando, acho que eu vi até o slide. Cara, não sei, eu já tava vendo. Porque hoje vem também o dia aí. Não lembro, eu vi até o slide 50. Ainda se fosse só 316 slides, estava bom. Para 6 perguntas. Isso que é. Uma outra prova. Isso aí daria um.
umas 30 perguntas, pelo menos. Verdade. Tem bolo, instrução, carcaça. Ah, isso aqui tá um processo de mudança de material. Eu tenho certeza que os processos forjado. metalúrgicos vão cair. Oi. Tenho certeza. Hã? Tenho certeza que os processos metalúrgicos vão cair. Processo metalúrgico? É, Caso seria fundição, usinagem, essas coisas, fundição, laminação. usinagem. E eu não lembro o resto, não. Lembro desses dois. Tem trefilação, tem laminação, tem usinagem. Temperação. Trefilação. Trefilação. Fernando, vai Oi. no 124, no slide 124, onde ele fala sobre justamente a propriedade tenacidade. É, de 124, mas tá tudo bem. Você não está com aquele... É, isso. Dá um 124 aí que você... Eu tô com um slide gigante, mega slide gigantesco, mas É o mesmo que eu estou aqui também. Aqui. Que é o juntão. mas eu estudei pelo slide normal da Univesp, porque esse slide aqui tava com algumas coisas meio fora de ordem. Você vê. Eu tava Já tentando- acontece que tenacidade é a capacidade de armazenar energia. Né? Aí sim. Mas ele coloca aqui, tem um erro aqui, tá? Aqui no slide ele disse no regime plástico. O meu tutor ele corrigiu, ele disse que é entre o elástico e o plástico. Né? Se aí você vai pegar realmente tenacidade, vai ver lá na Wikipedia, ele coloca justamente sobre isso. Ele armazena essa energia entre, né, o modo elástico e o modo plástico, sem se romper. Isso é tenacidade. Aí você vai para o 234, do 234 em diante, ele vai falar justamente sobre a tenacidade. Nesse caso seria esse aqui. Esse aqui? Slide 234, não. 234. Lá na frente, pode ir lá. Pode ir lá para frente. Ah, pro começo? Não, número 234 do slide. Que eu não sei o que você tá falando, mas mais ou menos. Você está Depois utilizando daqui, PowerPoint ou PDF aí? PDF, tô sem PowerPoint. Ai, meu Deus. Dá um Ctrl F Ctrl F. e escreve tenacidade. Ah, no comecinho aqui. Não. Literal- Então, tem isso aí da tenacidade, mas tem lá no 234 só falando sobre tenacidade. Escreve tenacidade e você vai lá para frente. Lá no 234. Mecânica da fratura, tenacidade da fratura. Esse aqui? Oi? Isso, lá na parte Tenacidade de tenacidade. Aí. Que é justamente a mecânica da fratura. Que é que ele vai explicar justamente o que vem a ser a fratura. Né? E a tenacidade é justamente essa habilidade de absorver essa energia, deixar deformar plasticamente e elasticamente, até chegar à ruptura, à fratura. Ah. Aí, nesse caso, só para lembrar, a tenacidade é entre o regime plástico e o regime Elástico. elástico. Isso aí o meu orientador corrigiu sobre isso daí. Na vida real, onde fica exatamente esse regime plástico e elástico? Entre o quê? O elástico é a possibilidade de você deformar e voltar. O plástico é a possibilidade de moldar. Você pode moldar uma estrutura sem chegar à ruptura. O elástico você pode deformar e quando você encerra essa energia de deformação, ele tende a voltar à sua origem, né? Ao seu estado inicial. Ah. Dá um exemplo bem tosco disso daí. Saca a latinha de refrigerante? Sim. Aperta ela muito leve.
Tu Ela solta vai... ela fora. Isso. Aperta ela com tudo. Acabou, plástico. Aperta mais um pouco. O meio termo seria se eu apertasse na metade e ela voltasse tudo. Essa é a tenacidade. Isso, essa possibilidade dela de manter a estrutura. Sabe quando você pega um lápis e você tá com raiva e começa a dobrar ele? Sim. E ele não quebrou ainda? Faber-Castell. Tenacidade. Ah, Faber-Castell, sim. Uma coisa assim, tipo, que eu fiquei na dúvida aqui. A tenacidade, ela vai até o limite da plasticidade, né? Ou realmente ela fica no meio? Não, ela vai até o limite. Vai até o limite, né? Ela vai até o limite da fratura. Isso. Ah, entendi. Legal. A partir daí ela fratura. Aí ele fratura. É o limite. Fratura, né? Isso, pelo que eu entendi, assim, é o limite máximo em que, por exemplo, o lápis, né? Você vai entortar o lápis até ele quebrar, né? Então, antes de ele quebrar, entra a tenacidade, né? Nesse meio termo aí. Justamente essa possibilidade do material receber essa energia, né? Essa tração, essa torção, sem ele romper ou fraturar. Ah, legal. No próprio gráfico ele mostra isso. É esse aqui? Né? Ele põe aí ó, o ensaio de tração e impacto. Tô aqui já. Justamente, aí você vai ver a área de tenacidade do material. Aí você vê ali, ó, ele põe limite de escoamento, limite de resistência e o limite inferior lá de proporcionalidade. E você vê na reta X, ele coloca justamente a fase elástica de um lado, a fase plástica central e a ruptura é quando ultrapassa a fase plástica. Aí nesse caso seria aquele final ali, né? Justamente. Fase de ruptura. Isso. Aí você observa que a tenacidade ela fica entre elástica e plástica. Quando ela avança para a fase amarela lá, né, já saiu da tenacidade, ele realmente está sofrendo ruptura, está sofrendo a fratura. Então é por isso. Agora eu entendi por que ele está diminuindo aqui, porque quanto mais você vai tirando, mais fácil é para você rasgar, né? Isso. Saquei. Agora faz sentido pra mim, porque todos os slides ele começa, em vez de ele continuar indo pra cima, não. Aí ele descia, até chegar nesse ponto aqui. Justo, ele começa a entrar, quando ele entra na fase plástica, ele entra em conformidade, né? A energia está sendo recebida, o material está conseguindo armazenar essa energia e entrando na fase de conformidade. Mas ele vai chegar no limite, né? Onde ele vai ter o engruamento, final de engruamento, aí ele vai passar, o material não resiste mais àquela energia e vai passar para a fratura. Aí é a partir daí que ele começa a romper. Justamente. Por que as casas europeias, o telhado são assim? Você acha que o papel de mamposta rodando? É para neve escorrer. Porque eles cascam para fazer um telhado na Alemanha, nós fazemos 3 casas no Brasil. Eu estive na Alemanha em 93, eu fui numa universidade que ensinava a fazer janela. Para nós, janela, só com uma tábua assim. Outra perguntinha interessante, né? A respeito de processo corrosivo. O que vem a ser um processo corrosivo? Né? Como é que ele se manifesta? Como é que a gente pode quantificar esse processo? Por exemplo, no Japão tem terremoto. Nesse caso seria Aí o processo corrosivo, você vê que justamente ele se manifesta em materiais metálicos, né? Você vai ter a oxidação desse material, né? E você vai ter justamente o óxido produzido, onde você vai ter o processo corrosivo, que ele vai começar a ter desprendimento de material. E aí você tem a contaminação, esse óxido vai contaminar os produtos, né? E vai fazer a perda, né, desse material.
Sim. Caramba! Então quer dizer que um material que está oxidando, ele começa a... Como é que se diz? Tipo, um material puro, quando ele começa a se oxidar, quando ocorre a oxidação, o material já não é mais puro. Pode-se dizer Já não é isso, mais né? puro, justamente. Que é o caso do ferro, que é o clássico que a gente vê, né? O ferro, você vê a ferrugem, que é o óxido de ferro, né? Que é a ação do oxigênio diretamente no ferro e havendo aqueles desprendimentos de elétrons do ferro, e nisso daí você vai ver aquela camada que surge, né? Há um desprendimento do material. Tanto é que quando o pessoal vai trabalhar com portões de ferro para poder fazer reparo, eles evitam a retirada daquela camada. Eles passam um produto por cima, né, para pegar aquele óxido de ferro e transformar e estabilizar. Que aí ele vira um prime, né, uma proteção do material. Porque se você for tirando aquela camada levemente, vai chegar a um ponto que você vai fazer um rombo no material. Você vai ter perda considerável do material. Você vai para o cobre, onde você tem o zinabre, que é justamente aquela camada verde azulada, né? No caso do alumínio, o alumínio também sofre corrosão. Geralmente, a corrosão dele é através de salicilatos, né? De sais marinhos, que ataca diretamente e estoura. Eu cheguei a ver montagem de antena de televisão, por exemplo, aquelas antenas de alumínio, nas partes litorâneas, ela chega a estourar o elemento. Ela explode. Ela chega a desintegrar isso dos sais. Caramba! Aí o pessoal fala alumínio enferruja. Enferruja. É que só que o óxido de alumínio é diferente do que o do óxido de ferro, do óxido de cobre, né? Cada um dos materiais metálicos tem sua maneira de ser oxidado. Até o aço inoxidável, né? Que aí eu tava até vendo que ele oxida, só que ele oxida uma camada tão fina que não é possível ver. Isso. Então, esse termo inox, inoxidável, é um termo que a indústria criou, na verdade é um engano. É que o aço inoxidável, na verdade, é uma película protetora de óxido, né? Ele é oxidado e forma uma película protetora. Ah, legal. E a live vai acabar. Menos de um minuto? Menos de um minuto! Ah! Aê, socorro! Então, vocês querem continuar ou termina por aqui? Vocês decidem. Eu tô com o pique ainda.